Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Eu quero ministrar essa noite sobre o seguinte tema: aprendendo a discernir as circunstâncias pelo Espírito e não pela alma. Quantos querem aprender a discernir? Amém? Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um texto em Lucas que diz assim, que quando chegou o tempo de Jesus morrer por nós e nos redimir dos nossos pecados, ele estava numa viagem para Jerusalém, onde ele morreria, mas o texto diz que ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Na verdade, Jesus fez muitas coisas na terra, mas o seu propósito principal era a cruz. Você vai fazer muitas coisas de Deus na terra, mas você vai ter um propósito principal. E esse propósito principal, ele se desenvolve no seu espírito através da oração em línguas. Quem fala em línguas, o Espírito assiste na sua fraqueza, porque ele não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por ele com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, na medida que eu libero o Espírito Santo em mim, através dessa linguagem sobrenatural, eu vou me edificando, e um dos fatores mais fortes nessa edificação é a certeza do que Deus me deu para fazer aqui na terra. Querido, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus amou, Jesus discipulou, Jesus ensinou, mas o seu principal propósito era morrer na cruz para destruir o pecado. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: o pecado foi vencido por Jesus Cristo. E porque o pecado foi vencido, a carne foi crucificada. E porque a carne foi crucificada, Satanás foi vencido. O despojamento da carne de Jesus Cristo produziu a derrota de Satanás. O diabo hoje nada mais é do que um marimbondo sem ferrão. Agora,
Quando Jesus manifestou a intrépida resolução de ir para Jerusalém, preste atenção nisso. Daí para frente as coisas começaram a dar errado, entre aspas. As coisas começaram a afunilar, as coisas começaram a apertar para ele. Por exemplo, de cara ele já não foi recebido numa aldeia, a aldeia dos samaritanos, porque eles viram que a sua determinação era ir para Jerusalém. E você vai olhando a vida de Jesus e descobre que a primeira gota de sangue que ele derramou não foi no Calvário. A primeira gota de sangue que ele derramou foi no Getsêmani. Jesus começou a sangrar muito antes da cruz. Jesus começou a sangrar muito antes da cruz. E nós sabemos que o seu sangue era puro, porque ele não era filho de José, ele era filho de Deus. O pai dele era Deus, e o pai dele determinou a qualidade do seu sangue. Por isso o seu sangue tinha, tem e sempre terá poder de redenção. Mas aqui, o texto que nós lemos, nós percebemos um Deus que foi se humilhando, um Deus que foi caindo, um Deus que foi descendo, um Deus que foi perdendo, um Deus que foi se esvaziando, um Deus que se tornou homem, um Deus que se tornou servo, um Deus que se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Quem olhava para Jesus de um certo momento para frente, não via um vitorioso. Quem olhava para Jesus de um certo momento para frente, não via alguém glorioso. Pelo contrário, via alguém se esvairindo, via alguém se humilhando, via alguém se esvaziando, via alguém perdendo. E no Getsêmani, quando a sua alma enfrentou o fato de que ele ia se tornar pecado, de que ele ia se fazer maldição no nosso lugar, de que ele ia se separar do Pai, o Filho bendito do Pai, que nunca havia se separado dele, ele encarou o fato de que ele perderia a presença de Deus, ele se tornaria o próprio mal, o próprio pecado, para te fazer a justiça de Deus. A alma dele agonizou, e diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você não pode interpretar suas circunstâncias segundo o natural. Não é porque você está sangrando que você está perdendo. Talvez justamente porque você está sangrando é que você está vencendo. A maneira que Deus interpreta as suas circunstâncias não é a maneira que você interpreta. Deus não olha para você como você se vê. Muitas vezes você se vê fracassado e o céu está te aplaudindo. Muitas vezes você se vê fraco, mas o céu te vê forte. Muitas vezes você se sente confuso, mas para o céu você nunca esteve mais firme na luz, na fé. Não é porque você está sangrando que você precisa desistir. Não é porque você está sangrando que você precisa desistir. Querido, me perdoe, eu não estou aqui para pregar derrota, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores.
Mas o evangelho tem que ser pregado como ele é. E algumas vezes nós vamos sangrar. Algumas vezes nós vamos chamar Tiago. Jesus gostava de orar sozinho. Jesus vivia sumido. Cadê ele? Estava orando. Cadê ele? Estava orando. Mas nesse dia ele não quis orar sozinho. Ele chamou Tiago, Pedro e João e falou: vamos vigiar comigo. Eu não estou suportando. A angústia está grande demais. Vamos comigo. Interessante como Deus sempre levanta Pedro, Tiago e João para estar ao seu lado. Deixa eu te dar uma palavra profética. Todos podem te abandonar, mas Deus sempre vai levantar Pedro, Tiago e João para estar ao seu lado. Pastor, mas eles dormiram, mas estão do seu lado. Eu não estou dizendo que Pedro, Tiago e João serão a sua solução. A sua solução é ficar firme. A sua solução é perseverar. A sua solução é não retroceder. Ainda que você tenha escolha de retroceder. Jesus disse para Pilatos: você está doido, Pilatos? Se eu quiser, eu peço para o meu pai e ele manda 12 legiões de anjos e me tira dessa. Pilatos, sabe por que eu não vou sair dessa? Porque eu decidi entrar nessa. Ninguém tira a minha vida, Pilatos. Eu entrego a minha vida. Eu declaro essa unção sobre você, meu irmão. Nenhuma circunstância tem o poder de roubar o seu poder de escolha. Nenhuma circunstância tem o poder de roubar o seu poder de decisão. Nenhuma circunstância tem o poder de roubar o seu poder de perseverar na palavra de Deus, na vontade de Deus que te foi revelada no hora após hora. Quem entrou no hora após hora, mais cedo ou mais tarde, vai chocar com a vontade de Deus. Quem mergulhou no hora após hora, mais cedo ou mais tarde, vai saber exatamente por quem está na terra. Irmãos, me perdoe, olha para mim. Eu sei pela graça de Deus. Eu sei, porque sei pela graça de Deus, exatamente porque eu estou na terra. Ainda que eu esteja passando hoje uma das maiores tribulações da minha vida, eu sei qual é a minha missão. E a minha missão me diz: continue. A minha missão me diz: continue. A minha missão me diz: não retroceda. A minha missão me diz: não largue a espada. Os homens enxergam as suas falhas, Deus enxerga a sua fé. Os homens contemplam a sua humanidade, mas Deus contempla a sua divindade. Porque você tem uma parte que é humana e tem uma parte que é divina. Tem uma parte sua que nasceu do Zé, mas tem outra parte que nasceu de Jeová. Você é homem, filho de Deus na terra. Levanta a sua mão e diga bem forte: eu sou homem, filho de Deus na terra. Por isso que nós temos que amar as pessoas. Por isso que nós temos que dar outra face, andar a segunda milha e amar os nossos inimigos. Porque as pessoas só conseguem enxergar você exteriormente. Elas não conseguem enxergar você no espírito. Elas não sabem da trajetória espiritual. Elas não sabem do nível de guerra que você tem passado por causa das suas escolhas. Elas não sabem que o inferno tem enviado contra você principados e potestades. Porque se o que estiver aí dentro der certo, o diabo está frito. Vou falar de novo.
Se o que estiver aí dentro der certo, o diabo está frito. E vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então está caindo aqui hoje uma unção de discernimento. Não para que você aprove o pecado, não para que você aprove a falha de ninguém, não para que você assine embaixo do que está errado, mas para que você entenda que Deus não se relaciona com a sua carne, Deus se relaciona com o seu espírito. Deus não aprova seus erros, Deus aprova você. Em Cristo Jesus. Deus não concorda com o seu pecado, mas Deus te vê justificado. E Ele se relaciona com você como alguém justo. Olha, Sara, diz para Faraó que você é minha irmã. Olha Abraão mentindo. Fala para Faraó que você é minha irmã. Não diga que você é minha esposa, senão eu estou frito, eu vou morrer. Aí Deus foi lá e puxou a orelha de Faraó. Não de Abraão, porque Faraó era ímpio, Abraão era justo. Para Deus quem estava errado ali era Faraó. Aí lá na frente Abraão faz a mesma coisa com Abimeleque. Olha, fala que você é minha irmã. E Deus aparece em sonho, por amor a Abimeleque, fala, cara, não toca nessa mulher não, porque ela tem marido. Devolve essa mulher, senão você vai morrer. Deus não tratou com Abraão, e nenhuma vez que Abraão falhou. Ele simplesmente disse para ele, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai nascer. Esse aí é o filho da carne. Manda ele embora. Mas ele não foi tirar a satisfação com Abraão. Quando Abraão teve Ismael. Rapaz, tu tá doido? Quem te mandou gerar um filho da carne? Não. Deus não trabalha como você pensa segundo a sua cabeça de Moisés que Deus trabalha. Porque Deus trabalha com relacionamento. E no relacionamento as coisas acontecem. No relacionamento a fé vem. E Deus não pode deixar você mudar por esforço, porque não é mudança real. Mudança real é aquela que vem da fé. Ah, mas se tiver brecha, está escrito, não deis lugar ao diabo. Eles pegam um versículo de Gênesis Apocalipse, um versículo, para dizer que o cara está dando lugar para o diabo. Pastor, mas alguém não pode dar lugar para o diabo? Eu não estou falando que não pode, mas não monte uma teologia em cima de um versículo. Porque se Deus fosse tratar você segundo os seus pecados, você já estava fulminado, meu irmão. Vou repetir, se Deus fosse te tratar segundo as suas brechas, eu não tenho brechas, coitado. Você fala mal dos outros. Você é avarento na hora de ofertar. Você tem pensamentos impuros. Você já cobiçou o que não é seu. Quer que eu continue ou pode parar? Você mente. Nada mais satisfaz minha alma. Aí Deus olha para você, mas que mentira cabeluda, rapaz. Agora, não vamos parar de cantar música, sabe por quê? Porque Deus consegue acreditar em você, mesmo sabendo que você está mentindo.
nada mais satisfaz minha alma. Aí Deus olha, eu creio. É isso aí, meu filho. Você é um homem de fé. O amor tudo crê. O sangue do Getsemane é o clamor do coração de Deus, dizendo a você, não desista. O sangue do Getsemane, que Jesus suou, é o clamor do Espírito Santo, dizendo a você, não faça parte disso. Faça parte dos que avançam. Mas o que me aguarda é a casa de Caifás. Vamos para a casa de Caifás. O que me aguarda é estar perante Pilatos. Vamos para Pilatos. De Pilatos eu serei enviado a Herodes. Que venha Herodes. De Herodes eu serei devolvido a Pilatos. Que eu seja devolvido. Muitas vezes você vai ser devolvido, irmão. Sabe por que Jesus foi parar na casa de Pilatos, de Herodes? Para reconciliar os dois. Os dois estavam brigados. Mas no dia que Jesus passou por eles, a Bíblia diz que eles se reconciliaram. A partir dali, Herodes e Pilatos nunca mais foram inimigos, foram amigos. Onde Jesus passa, a divisão acaba. Diga para o irmão que está ao seu lado, até Herodes e Pilatos se reconciliam no Evangelho. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, vocês não falam, eu fico na carne. Fala para o teu irmão, até Herodes e Pilatos se reconciliam no Evangelho. E nós somos o povo do Evangelho. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por notícias. Nós não nos preocupamos. O justo não teme más notícias. O justo não se move pela voz do homem, porque ele já tem a voz de Deus. Não permita que a voz do homem roube o que a voz de Deus te deu. Não permita que a voz do homem roube o que a voz de Deus te deu. E o homem, muitas vezes, ele está endemonizado. Ah, pastor, esse termo eu nunca vi, eu vi endemoniado. Não, muitas vezes a pessoa não está possessa, mas ela está sob uma influência. E aí você começa a conversar com ela e nem sabe que está conversando com a serpente. Os piores não são os piores. Os piores são os anjos de luz. Repete isso comigo bem forte. Os piores não são os piores. Mais forte, igreja. Os piores não são os piores. Os piores são os anjos de luz. Eles choram. Eles são reis do argumento. Porém, o Senhor te diz, verifica, são árvores desarraigadas, duplamente infrutíferas, nuvens sem água, rochas submersas, onde os navios se destroem. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, o seu navio vai se desviar das rochas submersas. Não, pelo amor de Deus, bate o pé no chão, diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus.
Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Pedro disse para Jesus: Senhor, jamais acontecerá isso contigo. Eu morro por ti. E Pedro estava sendo sincero, mas sinceramente endemonizado. Porque Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Tem hora, meu irmão, que você tem que ter coragem. Senão você cai. Tem hora que você tem que ter coragem. Mesmo que você não vá falar, mas dentro de você: para trás de mim. O Pai não impediu o sangramento de Jesus no Getsemane. O Pai não pôde impedir. Mas o Pai conseguiu dar para ele graça. Você não precisa que essa situação pare. Você precisa de graça. Ainda que essa situação vai mudar. Porque Jesus foi andando ali, e tudo mudou na vida dele. 50 dias depois ele estava diante do trono, agora no Getsemane, vertendo sangue de agonia. Mas 50 dias depois ele estava diante do trono, exaltado sobre todo nome. Todo nome que se acha no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus não quer te humilhar, Deus quer te exaltar, mas você precisa se humilhar. Vou repetir isso. Deus não quer te humilhar, Deus quer te exaltar, mas você precisa se humilhar. Se humilhar debaixo da palavra, se humilhar debaixo da fé, se humilhar debaixo do propósito, pegar o envelope da missão, as gotas de sangue, a dor. Não, mas eu tenho uma missão. Puxa, seria tão bom partir dessa terra agora, estar com o Senhor. Seria tão mais fácil, mas eu tenho uma missão. Seria tão mais fácil chutar o balde, como diz o outro, chutar o pau da barraca. Mas eu tenho uma missão. E eu não vou abandonar. Não abandone a sua missão. Eu não sei qual é, pastor, descubra. Mas não descubra de homem algum, descubra de Deus. E seja fiel a missão. Aleluia. Porque Deus é o Deus de Raabe, a prostituta. Porque no meio daquela bagunça toda, ela teve uma descoberta. Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Eu quero esse Deus. E ela se tornou princesa em Israel. Porque Deus é o Deus de Ruth, a moabita. Porque quando Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, ela disse: teu Deus é meu Deus. Você está doida, mulher? Não tem nada para te dar. Meu marido morreu, meus filhos morreram, não tem nada. Teu povo é meu povo. Aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares,
pousarei eu. Aonde morreres, ali serei eu sepultada. Moabita. Mas pela intrepidez da fé, entrou na genealogia de Jesus. Não importa se você é moabita, a intrepidez da fé vai mudar a sua história. Não, olha para mim. Não importa se na sua veia corre sangue plebeu, a fé te dá um sangue nobre. Você pode ter sido criado na pobreza, na miséria, no negativismo, na baixa autoestima, na derrota, na confusão familiar, religiosa, cultural, educacional. Você pode ter vindo lá de baixo, seu sangue é plebeu, mas o Senhor te diz: seja como Ruth, seja intrépida na fé, que eu te coloco na genealogia. Aleluia! Pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor mesmo. Abraça o seu irmão, dá um sorriso para ele. Falei: ei, está preocupado com o seu sangue? Fala para ele, mas fala forte. Tomara que ele seja plebeu, para que a diferença na sua vida não seja o seu sangue, seja o sangue dele. Não seja a sua palavra, seja a palavra dele. Seja a sua fé. Jesus estava carregando a cruz, e umas mulheres vieram chorando em volta dele. E ele ali em paz disse para elas: mulheres, por que vocês choram por mim? Chorar é pelos vossos filhos. Para com essa choreira. Eu estou cumprindo a minha missão. Uma vez ele disse para os discípulos: vocês não querem ir embora também, não? Porque todo mundo vazou. Aí Jesus virou para os 12: vocês também não querem ir embora? Agora ele vira para as mulheres que estavam consolando ele. Eu fico imaginando eu carregando uma cruz e um bando de mulher chorando comigo. Eu me senti tão amado. Eu me senti tão aceito. Também vou morrer, mas a mulherada está aqui comigo. Você está chorando por quê? Engole o choro. Porque quando você está cumprindo a sua missão, você não entende a alma das pessoas. Quando você está cumprindo a sua missão, você não entende a alma das pessoas. Aquilo para você é estranho, porque você está completamente rendido. Você está completamente comprometido. Você está completamente resolvido. Aí tem gente que vem te consolar e você fala: ei, para! Eu estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Os almáticos não vão entender você com a cruz, mas os espirituais vão. Os almáticos não vão entender você com a coroa de espinho na cabeça, mas os espirituais vão.
Os almáticos não vão entender você pendurado na cruz, humilhado, nu. Quem vai entender a sua nudez na cruz? Por isso, você precisa aprender a se firmar no pouco que Deus está te dando hoje. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Agora, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Imagine a cruz. Quem imaginou, diga amém. O quadro reverso, proporcional à cruz, é o trono. Quem me falou isso foi Deus. Um dia eu pedi para o Senhor: Senhor, me revela o seu trono. Ele me revelou a cruz. A cruz é o trono por dentro. A cruz é a essência do trono. A cruz é a base do trono, é a vida do trono. Por isso João, quando viu o cordeiro no trono, viu um cordeiro como que tinha sido morto. Você nunca vai entender o trono se você não entender a cruz. A revelação do trono está na cruz. Quando Jesus se firmou até o fim. Aqui diz que ele foi obediente até a morte. Isso é reinar. Isso é trono. Até onde você vai obedecer? Para de negociar sua fé. Para de dar ouvido para a serpente. Põe o capeta para correr. E deixa todo mundo saber que você vai até o fim. Até o fim em quê? Na palavra que Deus te deu. Em mais nada. Você não tem compromisso com a palavra que Deus não te deu. Mas a palavra que Deus te deu é Ele andando com você. A palavra que Deus te deu é Ele se revelando a você. É a própria presença dEle em você. A palavra que Deus te deu é a própria manifestação dEle em você. A palavra que Deus te deu é Deus manifesto em você. É ali que Ele aparece. É ali que você se sente muito bem. Então trate de ouvir mais Deus e menos o homem. E você vai ter força para vencer no Getsemane. Getsemane significa, faz assim com a mão, todo mundo. Diga bem forte, Getsemane. Prensa do azeite. São 4 tipos de azeite produzidos na prensa. Eu vi essa prensa lá em Israel. As azeitonas são colocadas em sacos. Hoje não é mais assim, no tempo de Jesus. E aí ia prensando. Saiu o primeiro azeite, que eu não lembro o que é, se é para limpeza. Depois outro azeite que era para cura, outro azeite que era para limpeza, outro azeite que era para luz. A hora que você pensa assim, tá bom, Senhor, já saiu bastante óleo. Não, saiu o primeiro. Nós vamos apertar mais um pouquinho para sair o segundo. Tá bom, Jesus. Não, agora vai ser o terceiro. Agora vai ser o quarto. E deixa eu te falar uma coisa, não corra de Getsemane. Porque foi em Getsemane que Jesus venceu a si próprio. Na cruz, Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. Ele venceu o mundo. Ele venceu a carne. Mas a si próprio, Ele venceu em Getsemane.
Getsemane é o lugar onde você aprende a reinar sobre si mesmo. Getsemane é o lugar onde você aprende a governar sua mente. Getsemane é o lugar onde você aprende a governar suas emoções. Getsemane é o lugar que a sua alma diz, vai para a direita. E você diz para a alma, não, eu fico com a palavra. Getsemane é o lugar mais alto da crise do diabo com você. Vou repetir isso. Getsemane é o lugar mais alto da crise do diabo com você. Porque lá ele conta com a sua desistência. Lá ele acredita que você vai abrir o bico. Então, o desespero de Satanás maior não foi na cruz, foi no Getsemane. Porque ali ele descobriu, eu não tenho controle sobre esse homem. O medo não controla ele, a angústia não controla ele. A depressão, o desespero não controla ele. Getsemane é o lugar onde Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem é do espírito aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Quem me perdoa que eu passei 2 minutos? Não. Feliz 2018. Dá um abraço aí em 3, 4 irmãos perto de você. Graça e paz. Amanhã eu vou estar ministrando a palavra aqui na oração. Oração normal amanhã. Feliz 2018, você pela internet. Deus te abençoe. Unção dobrada na sua vida. Aleluia, em nome de Jesus.